Nas sombras da mitologia nórdica, há uma criatura que inspira medo e respeito ao mesmo tempo: o Draugr, um morto-vivo com poderes sobrenaturais e uma sede insaciável por maldade. Diferente dos fantasmas comuns, os Draugr são guerreiros que, mesmo após a morte, retornam de suas tumbas com força física assustadora, invulnerabilidade e a habilidade de influenciar o mundo dos vivos. Eles guardam seus túmulos com ferocidade, protegendo tesouros enterrados e buscando vingança contra aqueles que os perturbam. Sua presença é marcada por um cheiro podre, olhos brilhantes e uma aura de terror que paralisa até os mais corajosos. Para os antigos nórdicos, enfrentar um Draugr era enfrentar a própria morte em sua forma mais cruel e implacável. Os Draugrs não são meros zumbis, eles mantêm sua inteligência e muitas vezes são movidos por sentimentos profundos como ódio, ganância ou ressentimento. Por isso, muitas histórias narram como esses mortos-vivos assombravam aldeias, atacavam pessoas e traziam destruição por onde passavam. Alguns até eram capazes de crescer de tamanho, aumentando sua ameaça a níveis inimagináveis. Para evitar que um homem virasse um Draugr, os nórdicos realizavam rituais específicos no enterro, como amarrar o corpo com pedras pesadas ou cortar partes do cadáver para impedir sua reanimação. Mesmo assim, o medo de encontrar um desses seres após a morte nunca desapareceu, alimentando lendas sombrias e advertências para os vivos. No auge do Ragnarok, o papel dos Draugrs ganha ainda mais destaque. Acredita-se que muitos deles surgiriam das profundezas da Terra para juntar-se ao caos final, alimentando a destruição e a desordem. Com sua força imortal e malícia, os Draugr seriam soldados infalíveis para as forças do mal, prontos para devastar qualquer um que cruzasse seu caminho. Eles simbolizam a impossibilidade de escapar do passado, os segredos enterrados e a vingança que não morre. A lenda deles transcende o terror físico e atinge o medo psicológico, o de que mesmo após a morte, certos males continuam vivos, prontos para assombrar os vivos sem descanso. Por trás do horror que os Draugrs representam, há também uma mensagem profunda sobre a natureza da morte e o que deixamos para trás. Essas criaturas refletem os medos humanos sobre o desconhecido, o julgamento pós-morte e a justiça divina. A ideia de que o morto pode retornar para corrigir erros, cobrar dívidas ou simplesmente espalhar maldade é uma metáfora poderosa para o peso das ações humanas e suas consequências. No coração da mitologia nórdica, onde o poder e a ganância caminham lado a lado, existe uma criatura cujo nome ecoa como uma maldição: Fafnir. Antes de se transformar no temível dragão que aterrorizaria tudo ao seu redor, Fafnir foi um Nibelungo, uma criatura originalmente humanoide, pertencente a uma linhagem de anões conhecidos por sua habilidade em trabalhar com metais preciosos e artefatos mágicos. Mas o que realmente moldou o destino de Fafnir não foi sua força física ou sua origem, foi sua ganância. Um desejo descontrolado por ouro, tesouros e poder que o consumiu por dentro, transformando seu corpo e sua alma. A história de Fafnir é uma verdadeira tragédia sobre até onde um ser pode ir quando se deixa dominar pela cobiça. Tudo começou quando Fafnir, junto de seu pai Hreidmar e seu irmão Regin, conseguiu colocar as mãos sobre um tesouro amaldiçoado, o ouro de Andvari, que incluía o temível Anel Andvaranaut. Segundo a lenda, esse anel trazia consigo uma maldição terrível, condenando qualquer um que o possuísse a um destino de tragédias e desgraças. E foi exatamente isso que aconteceu. Consumido pela ganância, Fafnir não hesitou em cometer um dos atos mais chocantes da mitologia nórdica: matou o próprio pai para ficar com o ouro todo para si. Mas o preço dessa traição foi alto. Movido por seu desejo de proteger o tesouro e impedir que qualquer um o tomasse, Fafnir se retirou para as profundezas de um deserto remoto e ali, de forma grotesca e sobrenatural, começou sua transformação. Pouco a pouco, Fafnir deixou de ser um anão. Seu corpo foi se alongando, ganhando escamas grossas como armaduras, dentes afiados como lâminas e um hálito venenoso capaz de matar um exército inteiro. Ele se tornou um dragão colossal, guardião de seu próprio ouro, mas também prisioneiro de sua maldição. Todos os dias, Fafnir se arrastava em círculos ao redor de sua pilha de tesouros, com os olhos sempre atentos, desconfiado de qualquer aproximação.
Não comia, não dormia, não tinha outro propósito a não ser vigiar cada moeda, cada joia, cada grama de ouro. Sua mente, antes astuta e estratégica, foi se corrompendo até restar apenas paranoia e fúria. Um ser que um dia foi um habilidoso artesão, agora era uma fera movida apenas pelo instinto de possessividade. Mas o destino de Fafnir não estava completo. Como toda história de ganância, o ciclo de violência ainda precisava de seu desfecho. Entra em cena o jovem herói Sigurd, treinado por ninguém menos que Regin, o próprio irmão de Fafnir. Motivado por vingança e pela promessa de riquezas, Sigurd se preparou para enfrentar a besta. Armado com a lendária espada grão, Sigurd cavou uma cova no caminho por onde Fafnir costumava rastejar. Ali, oculto pela terra, ele esperou. Quando o dragão finalmente passou, Sigurd cravou sua lâmina no coração da criatura, dando fim ao reinado de terror que Fafnir havia instaurado. Mas como toda boa lenda nórdica, a vitória de Sigurd não veio sem um preço. O sangue de Fafnir, envenenado e amaldiçoado, trouxe consequências que mudariam para sempre o destino do jovem guerreiro. No coração da mitologia nórdica existe uma criatura tão temida que o simples som de seu nome fazia até os deuses estremecerem: Fenrir, o lobo gigante. Ele não é um lobo comum. Fenrir é filho de Loki, o deus da trapaça, e de uma gigante chamada Angrboda, uma união que trouxe ao mundo algumas das criaturas mais perigosas de todos os tempos. Desde cedo, os deuses perceberam que Fenrir seria uma ameaça. Conforme o lobo crescia, sua força se tornava descomunal, e a cada dia que passava, ele ficava mais impossível de ser controlado. Nenhuma corrente era capaz de contê-lo. Nenhum guerreiro, por mais forte que fosse, ousava enfrentá-lo. Os deuses sabiam que um dia ele estaria no centro do maior conflito da existência, o Ragnarok, o fim do mundo nórdico. O medo de Fenrir chegou a tal ponto que os deuses decidiram que precisavam prendê-lo antes que fosse tarde demais. Eles tentaram de tudo. Forjaram correntes poderosas, feitas com os materiais mais resistentes que podiam encontrar, mas Fenrir arrebentava cada uma delas com facilidade. Era como se fossem feitas de papel. Desesperados, os deuses recorreram aos anões, mestres na arte da forja mágica. Foi então que nasceu Gleipnir, uma fita aparentemente frágil, mas com uma força sobrenatural. Feita com ingredientes impossíveis: o som do passo de um gato, a barba de uma mulher, as raízes de uma montanha, os tendões de um urso, o sopro de um peixe e a saliva de um pássaro. Elementos que não existem no mundo real, mas que juntos formaram a única coisa capaz de conter o lobo. Mas prender Fenrir não seria uma tarefa simples. Desconfiado, o lobo só aceitou ser amarrado com Gleipnir sob uma condição: que um dos deuses colocasse a mão em sua boca como prova de boa fé. Tyr, o deus da guerra e da coragem, foi o único que teve coragem de se oferecer. Ele sabia que provavelmente perderia a mão, mas mesmo assim aceitou o sacrifício. No momento em que Fenrir percebeu que havia sido enganado e que não conseguiria se soltar, ele mordeu com toda sua fúria, arrancando a mão de Tyr. O lobo ficou ali, amarrado, isolado, mas o ódio dentro dele só crescia. E com esse ódio, crescia também a profecia de que um dia ele se libertaria. Um dia, no Ragnarok, ele voltaria para se vingar daqueles que o prenderam. E esse dia finalmente chegou. No Ragnarok, o caos tomou conta dos 9 mundos. Céus em chamas, oceanos furiosos, e exércitos de mortos marchando para a batalha final. Fenrir, agora livre, avançou com uma fúria que nenhum deus poderia parar. Ele era a força da destruição em sua forma mais pura. Seu alvo? Odin, o pai de todos. A batalha entre os dois foi brutal. Odin, com sua lança Gungnir, tentou resistir ao máximo, mas no fim, o destino foi implacável. Fenrir matou Odin, engolindo o deus com suas enormes presas. Foi o cumprimento de uma das profecias mais temidas. Mas a história não termina aí. O próprio destino de Fenrir também estava selado. Logo após matar Odin, ele foi enfrentado por Vidar, o filho silencioso do deus. Em meio aos céus cinzentos e tempestuosos de Asgard, duas figuras aladas cruzam os ventos como sombras vigilantes. São Hugin e Munin, os famosos corvos de Odin.
Ao contrário das criaturas monstruosas e aterrorizantes que povoam a mitologia nórdica, esses dois seres não são feitos de músculos gigantescos ou de magia destrutiva, mas seu poder é tão impressionante quanto o de qualquer fera lendária. Eles representam os olhos e ouvidos do Pai de todos, sendo essenciais para que Odin mantenha o controle sobre os 9 mundos. Ugin, cujo nome significa pensamento, e Munin, que representa a memória, são mais do que simples aves. São extensões diretas da mente e da vontade do próprio Deus mais poderoso de Asgard. Todos os dias, ao amanhecer, Ugin e Munin alçam voo e atravessam todos os cantos de Midgard, o mundo dos humanos, assim como os demais reinos, Vanaheim, Jotunheim, Niflheim, e até mesmo o temido Eleim. No imenso oceano que rodeia Midgard, o mundo dos humanos segundo a mitologia nórdica, existe uma criatura colossal, tão grande que seu próprio corpo dá a volta completa ao planeta. Seu nome? Jormungandr, a serpente de Midgard. Ela é mais uma das temidas criações de Loki, o deus da trapaça, junto de Angrboda, a gigante. Desde o momento em que nasceu, os deuses perceberam que Jormungandr não era uma criatura comum. Seu crescimento foi tão descontrolado que Odin, o pai de todos, temendo que ela poderia se tornar, a lançou nas profundezas do oceano. Mas ao invés de morrer ou desaparecer, a serpente se adaptou. Ela cresceu ainda mais, ao ponto de se enrolar completamente ao redor do mundo, com sua própria cauda repousando em sua boca, formando um círculo eterno. E é justamente por isso que ela é considerada o símbolo do ciclo infinito, começo, meio e fim. Mas Jormungandr não era apenas uma criatura passiva, dormindo nas profundezas. Sua presença era um lembrete constante de que o fim dos tempos estava cada vez mais próximo. Segundo as antigas profecias, o momento em que a serpente largasse sua própria cauda e emergisse das águas seria o sinal de que o Ragnar havia começado. As marés iriam subir, os céus se rasgariam e o mundo mergulharia em um caos sem precedentes. E ao lado desse colapso, outro destino estava traçado, o inevitável confronto entre Jormungandr e Thor, o deus do trovão, o maior guerreiro de Asgard. Um duelo que não seria apenas uma batalha entre um deus e um monstro, mas sim um embate entre forças primordiais, ordem contra destruição. Ao longo dos séculos, Thor e Jormungandr já haviam se encontrado antes. Em uma das histórias mais famosas, Thor, durante uma viagem de pesca com o gigante Ymir, conseguiu fisgar a serpente do fundo do oceano. A tensão daquele momento foi gigantesca, Thor, com toda a sua força, puxando a serpente para fora da água, enquanto os trovões rasgavam o céu. Jormungandr, por sua vez, lutava com fúria, contorcendo-se e cuspindo veneno, numa batalha tão intensa que ameaçava partir o próprio mundo ao meio. Mas no último segundo, Ymir, tomado pelo pavor, cortou a linha e Jormungandr afundou de volta nas profundezas, deixando Thor com uma raiva imensa, e um desejo não realizado, o de derrotar a criatura de uma vez por todas. Desde então, o destino de ambos ficou selado, aguardando o momento final. E esse momento chegou no Ragnarok. Quando Jormungandr largou a cauda e se ergueu dos oceanos, o mundo inteiro tremeu. As águas invadiram as terras, o céu ficou negro e o veneno da serpente contaminou tudo ao redor. Thor, com seu martelo Mjolnir em mãos, partiu para o combate com uma fúria inigualável. A batalha foi épica. Cada golpe de Thor fazia a terra estremecer, enquanto cada investida de Jormungandr envenenava o ar e o solo. O confronto foi tão brutal que o próprio tempo parecia parar. E mesmo com toda sua força, Thor sabia que aquela luta tinha um preço. Após desferir o golpe final, matando a serpente com um último ataque avassalador, Thor deu apenas 9 passos, e então caiu morto, envenenado pelo gás tóxico liberado por Jormungandr em seus momentos finais. 2 inimigos, 2 destinos entrelaçados, e uma tragédia inevitável. A história de Jormungandr é muito mais do que um conto de terror ou um duelo entre monstros e deuses. Ela representa o ciclo eterno da vida e da morte, o equilíbrio entre começo e fim. Não importa o quanto tentemos evitar, o destino sempre cobra seu preço. Dentro da mitologia nórdica, poucos personagens são tão complexos e imprevisíveis quanto Loki. Conhecido como deus da trapaça, da mentira e do caos, Loki é uma figura que oscila entre aliado e inimigo dos deuses de Asgard. Mas existe um lado dele que vai além da astúcia e da manipulação.
um lado verdadeiramente monstruoso. Loki não é apenas um ser de palavras afiadas e truques perigosos. Ele é uma criatura que carrega em seu sangue a essência da destruição. Sua linhagem por si só já revela isso. Filho de um gigante, ele mistura a natureza divina com o poder primal e selvagem dos Jotuns, os gigantes de força incontrolável. E quando Loki decide assumir formas monstruosas, a realidade ao redor simplesmente se curva diante da sua presença aterrorizante. Loki é um verdadeiro mestre da metamorfose. Ele pode mudar de forma quando quiser, assumindo aparências que vão desde animais comuns até entidades indescritíveis. Ele já se transformou em peixe, em cavalo, em águia, e até mesmo em uma velha bruxa. Mas o que realmente causa calafrios são as vezes em que Loki escolhe formas monstruosas, quando seu corpo se distorce, cresce, e se transforma em algo que os olhos humanos não conseguem compreender de imediato. Suas formas mais horrendas surgem quando ele está tomado por raiva, vingança ou puro desejo de causar o caos. Imagine uma criatura que mistura o pior de vários animais: escamas, garras, olhos múltiplos e dentes afiados. Essa é a face de Loki quando ele abandona qualquer fachada e revela o monstro que carrega dentro de si. E como se suas próprias transformações não fossem assustadoras o bastante, Loki ainda é o pai de algumas das criaturas mais aterrorizantes de toda a mitologia nórdica. Junto da gigante Angrboda, Loki gerou 3 filhos que representam o próprio Apocalipse: Fenrir, o lobo gigante destinado a matar Odin Jormungandr, a serpente colossal que circunda o mundo e enfrentará Thor no Ragnarok; e El, a deusa da morte, que governa o submundo com um olhar gélido e implacável. Cada um desses filhos carrega uma parte do caos e da destruição de Loki, como se fossem extensões vivas da sua própria maldição. O simples fato de Loki ser o pai dessas criaturas já deixa claro o tamanho da sua ameaça quando decide abraçar sua verdadeira natureza monstruosa. Durante o Ragnarok, Loki alcança o ápice do seu lado monstruoso. Libertado de suas correntes após séculos de punição, ele lidera as forças do caos contra os deuses de Asgard. Não mais disfarçado nem agindo nas sombras, mas sim lutando de frente com toda sua fúria liberada. Ao lado dos gigantes e de seus filhos, Loki transforma o campo de batalha em um verdadeiro pesadelo. Cada golpe seu, cada grito de guerra, carrega o peso de eras de traições e rancores acumulados. Sua aparência durante essa guerra final é descrita como algo que mistura humano e bestial, com uma aura de loucura e destruição que contagia todos os que lutam ao seu lado. Ele não é apenas um inimigo físico, é a personificação viva do colapso da ordem. No fim, a figura monstruosa de Loki serve como um lembrete sombrio de que o caos sempre tem muitas faces. Ele pode ser sutil como um sussurro de engano ou brutal como um monstro gigante devastando tudo em seu caminho. Sua história nos mostra que, por mais que alguém consiga esconder sua verdadeira natureza em algum momento, o monstro sempre encontra um jeito de emergir. Loki é o caos em estado puro, um ser que transita entre mundos, formas e intenções. E quando ele escolhe mostrar sua forma monstruosa, não existe deus, guerreiro ou força da natureza capaz de impedir sua fúria. Desde tempos antigos, em diversas culturas ao redor do mundo, existe uma figura sombria que ronda a mente das pessoas enquanto dormem. Na mitologia nórdica, essa entidade é conhecida como Mare, um espírito obscuro que se manifesta nos momentos mais vulneráveis, o sono. Mare não é um fantasma comum. Ele é responsável por algo que muitos já experimentaram e temem: a paralisia do sono e os pesadelos angustiantes. Durante a noite, quando o corpo repousa, Mare se aproxima silenciosamente, sentando-se no peito das vítimas, sufocando-as com um peso invisível. Essa sensação de imobilidade e medo intenso, que hoje tem explicações científicas, foi interpretada pelas antigas crenças como o ataque desse espírito cruel. A palavra Mare tem origem no termo germânico antigo que significa demônio do sono. Para os povos nórdicos, essa entidade era muito mais do que uma explicação para os pesadelos. Mare era vista como uma criatura que se alimentava do medo e da energia vital das pessoas enquanto elas dormiam. Segundo a lenda, ela poderia transformar sonhos tranquilos em verdadeiros tormentos, fazendo com que os sonhadores fossem dominados por imagens aterrorizantes e sensações sufocantes.
Acreditava-se que Mare podia até mesmo causar a morte em casos extremos, ao impedir que a vítima respirasse corretamente ou se libertasse da imobilidade induzida. Essa crença fazia com que rituais e proteções fossem usados para afastar o espírito durante a noite. Na tradição nórdica, o combate contra Mare envolvia tanto a proteção espiritual quanto a mental. Amuletos, símbolos sagrados e palavras de poder eram usados para manter o espírito distante. Além disso, práticas como orações e cânticos eram realizadas antes de dormir para garantir um sono tranquilo. Mas a luta contra Mare também simbolizava um conflito interno, o medo do desconhecido, das forças invisíveis que controlam nosso subconsciente. Para os antigos, entender e respeitar essa entidade era fundamental para preservar a sanidade e a saúde mental. E mesmo nos dias atuais, quando a ciência explica a paralisia do sono, as histórias sobre Mare continuam a fascinar e assustar, mostrando que o medo do desconhecido é universal e atemporal. O impacto da lenda de Mare vai além do folclore e da mitologia. Ela influenciou diversas obras culturais, desde contos populares até filmes de terror, consolidando a imagem do espírito que domina o sono e transforma a noite em um campo de batalha entre a mente e o medo. Para muitos, Mare representa os limites da nossa própria consciência, os momentos em que nos sentimos vulneráveis e impotentes diante do que não podemos controlar. É um lembrete de que, mesmo na tranquilidade aparente do sono, forças invisíveis podem agir. Assim, Mare não é apenas uma entidade do passado, mas uma metáfora poderosa para os desafios da mente humana, que continuam a ser explorados e compreendidos em cada geração. Quando pensamos em criaturas da mitologia nórdica, é impossível não lembrar de seres colossais, maliciosos e muitas vezes incontroláveis. Entre eles, os gigantes e os trolls são os mais temidos. Eles representam o caos, a força bruta e a natureza selvagem que desafia a ordem dos deuses. Mas antes de falar desses monstros, vale fazer uma rápida menção a duas figuras icônicas que caminham entre os mundos de forma menos ameaçadora: os corvos de Odin, Hugin e Munin. Embora não sejam monstros, eles têm um papel fundamental na mitologia. Todos os dias, esses dois corvos sobrevoam os 9 mundos, colhendo informações e segredos para Odin. São os olhos e ouvidos do pai de todos, levando até ele tudo o que acontece, desde os sussurros mais discretos até os gritos de guerra mais violentos. Sua presença é um lembrete constante de que nenhum segredo está a salvo dos deuses. Mas agora, voltando ao tema das verdadeiras ameaças, é impossível ignorar os trolls. Diferente das criaturas que conhecemos em histórias infantis, os trolls nórdicos são seres grotescos, de tamanhos variados, mas todos com uma característica em comum: uma malícia profunda e um ódio ancestral pelos humanos e pelos deuses. Vivendo em cavernas sombrias, florestas densas ou montanhas inalcançáveis, eles são conhecidos por emboscar viajantes desavisados, causar desastres naturais e destruir tudo o que encontram pela frente. Muitos contos antigos falam de trolls arrancando árvores como se fossem gravetos, arremessando pedras do tamanho de casas e caçando aldeões em noites sem lua. A única coisa que os mantinha afastados era a luz do sol. Expostos à luz do dia, os trolls viravam pedra, eternamente presos no local onde foram pegos. Além dos trolls, os gigantes, conhecidos como Jotuns, representam uma ameaça ainda maior. Eles não são apenas grandes, são imensos com força suficiente para destruir montanhas com um único golpe. Mas o mais perigoso é que eles possuem uma inteligência astuta e uma habilidade quase mágica de manipular a realidade ao seu redor. Enquanto alguns gigantes viviam em Jotun e em seu próprio reino, isolados dos outros mundos, muitos deles planejavam a queda de Asgard e o fim dos deuses. E durante o Ragnarok, esse desejo se tornou realidade. Os Jotuns marcharam com tudo o que tinham: força física, magia ancestral e uma vontade inabalável de assistir o universo ruir. Eles não eram simples inimigos, eram forças da natureza, encarnadas. E se engana quem pensa que apenas guerreiros comuns enfrentavam essas criaturas. Os próprios deuses muitas vezes tinham que encarar os trolls e os gigantes frente a frente. Thor, com seu martelo Mjolnir, foi um dos que mais combateu os Jotuns, em batalhas tão épicas que faziam os céus estremecerem. Mas por trás de cada luta, havia sempre a lembrança de que o equilíbrio entre os mundos era frágil.
Cada vitória contra um gigante era apenas um adiamento do inevitável. Porque na mitologia nórdica, o caos é uma força que nunca desaparece, apenas recua, esperando o momento certo para atacar de novo. Essas criaturas, os corvos de Odin, os trolls e os gigantes, mostram como a mitologia nórdica é rica em dualidades. De um lado, a inteligência, o conhecimento e a vigilância. Do outro, a força bruta, a maldade e a destruição incontrolável. No vasto e gelado norte, entre fiordes profundos e lagos sombrios, existe uma entidade temida por todos que ousam se aproximar da água durante a noite: os Ninds. Esses espíritos aquáticos vingativos fazem parte do folclore nórdico e carregam consigo uma aura de mistério, terror e morte. Eles não são apenas seres etéreos flutuando na neblina. São presenças que esperam pacientemente a aproximação de suas vítimas, ocultos nas águas calmas que escondem um abismo de intenções cruéis. Segundo as lendas, os Ninds são as almas daqueles que morreram afogados injustamente ou que sofreram traições à beira da água. Por isso, eles vagam sem descanso, presos entre o mundo dos vivos e dos mortos, alimentados apenas por um desejo: a vingança. Ao contrário de outros espíritos, os Ninds não aparecem de maneira óbvia. Eles se manifestam através de sussurros suaves, de correntes inesperadas e de neblinas repentinas que cobrem lagos e rios. Os pescadores que ousam sair durante a noite relatam ouvir vozes chamando por ajuda, vozes que imitam entes queridos, tentando atrair os incautos para o fundo das águas. Crianças eram especialmente avisadas para nunca brincar sozinhas perto de lagos ao anoitecer, pois os Ninds podiam assumir formas sedutoras e enganosas, aparecendo como belas figuras humanas com rostos familiares ou até mesmo como animais aquáticos inofensivos. Mas no instante em que a vítima chegava perto demais, mãos geladas e invisíveis surgiam das profundezas, arrastando os desafortunados para nunca mais serem vistos. As histórias sobre os Ninds eram contadas à luz de fogueiras, com detalhes sombrios que variavam de vilarejo para vilarejo. Em algumas versões eles apareciam como mulheres de cabelos longos, com olhos negros como o fundo de um poço, cujos gritos de desespero podiam ser ouvidos à distância. Em outras surgiam como massas disformes de água e lama sem rosto, apenas com a intenção de puxar, sufocar e aprisionar qualquer ser vivo que tocasse suas águas. O medo era tanto que muitas comunidades começaram a realizar rituais de proteção antes de cada viagem de barco. Pequenas oferendas eram lançadas aos rios e lagos, com a esperança de apaziguar esses espíritos e garantir uma travessia segura. Mas o que torna os Ninds ainda mais aterrorizantes é a ideia de que eles não podem ser mortos, nem exorcizados. Eles fazem parte da própria essência da água, surgindo sempre que uma nova tragédia acontece perto de rios e lagos. Cada afogamento injusto, cada assassinato cometido às margens de um corpo d'água, fortalece ainda mais a presença desses espíritos. Para os antigos nórdicos, os Ninds eram um lembrete constante de que a natureza, por mais bela que fosse, também tinha seu lado sombrio e punitivo. Respeitar as águas não era apenas uma questão de prudência, era uma questão de sobrevivência. Até hoje, pescadores, moradores de áreas rurais e turistas desavisados que se aproximam demais de certos lagos misteriosos afirmam sentir um calafrio repentino, como se estivessem sendo observados por olhos invisíveis, famintos e prontos para atacar. Nas profundezas de Muspelheim, o Reino do Fogo Eterno, habita uma das entidades mais temidas de toda a mitologia nórdica, Surtr, o gigante flamejante. Desde os primórdios da criação, ele foi visto como a personificação da destruição inevitável. Enquanto os outros reinos se formavam com deuses, humanos e criaturas fantásticas, Surtr permanecia ali, no calor incandescente, empunhando sua espada de fogo, uma arma tão poderosa que, segundo as lendas, sua lâmina poderia reduzir mundos inteiros a cinzas com um único golpe. Os deuses sabiam da existência dele, temiam sua fúria, mas por muito tempo preferiram não confrontá-lo, porque o destino já havia sido escrito: Surtr seria o arauto da destruição final. No Ragnarok ele deixaria seu reino, marcharia sobre o mundo e daria início ao colapso de tudo que existe. Muspelheim não é apenas um lugar, é um conceito. Um reino que representa o caos, o calor, a transformação violenta. Tudo ali arde, tudo consome e tudo é efêmero.
Surtr é o senhor desse domínio. Sua própria pele parece feita de lava viva, e sua espada, a sua espada é descrita como uma extensão da própria destruição. Nenhum escudo é capaz de resistir ao seu golpe. Nenhuma muralha pode conter sua fúria. Enquanto os deuses faziam alianças, construíam reinos e travavam suas próprias batalhas, Surtr permaneceu paciente, silencioso, observando, sabendo que no momento certo, ele seria o responsável por pôr um fim a tudo. E esse momento começou a se aproximar quando os sinais do Ragnarok começaram a surgir. Os deuses sentiram o chão tremer, o céu se tingiu de vermelho, e de longe, muito longe, podiam ver as chamas de Muspelheim se aproximando. Quando Ragnarok finalmente começou, Surtr liderou um exército de gigantes de fogo através da Ponte Bifrost, a ponte arco-íris que conecta os mundos. O que antes era um símbolo de conexão entre os reinos foi agora transformado em cinza sob seus pés flamejantes. O avanço de Surtr era como uma tempestade de destruição. Florestas inteiras ardiam, mares evaporavam e montanhas desabavam com sua simples presença. Mas o ápice de sua fúria ainda estava por vir. No campo de batalha, enquanto deuses, monstros e heróis travavam suas lutas, Surtr marchou com um único objetivo: destruir Asgard, o lar dos deuses. A cada passo, o calor aumentava. A cada balanço de sua espada flamejante, o mundo se desfazia. Era o início do fim, o momento que todos temiam, mas que nenhum deles conseguiu impedir. E então, o golpe final aconteceu. Com um movimento devastador, Surtr ergueu sua espada flamejante e desferiu um ataque que rasgou o próprio tecido da realidade. Asgard, que por eras foi símbolo de força e proteção, foi engolida pelas chamas. O céu se partiu, os pilares do mundo ruíram, e os 9 reinos mergulharam no caos absoluto. Nem mesmo os maiores deuses escaparam da fúria de Surtr. Tudo que havia sido construído, tudo pelo qual os deuses haviam lutado, desapareceu em meio a um mar de fogo. Mas a destruição causada por Surtr tinha um propósito maior. Ela era necessária para que, após o fim, um novo mundo pudesse renascer. O Ragnarok não era apenas o encerramento de um ciclo, mas também a preparação para um recomeço. A figura de Surtr vai muito além de um vilão ou de um inimigo comum. Ele é a representação do fim inevitável, da transformação violenta que precisa acontecer para que algo novo surja. Sua história é um lembrete de que nada é eterno, nem mesmo os deuses. E por mais que tentemos adiar ou ignorar, o momento da mudança sempre chega.